Lua nova em Câncer, nó do norte entrando no signo de Áries, Sol entrando no signo de Leão, aspectos tensos no céu e Vênus iniciando o seu movimento de retrogradação no signo de Leão. Que semana, né? Muitas coisas importantes acontecendo, então sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto então os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar entre os dias 17 e 23 de julho. E se você ainda é novo por aqui, ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta para a gente falar sobre todos esses assuntos importantes que vão acontecer essa semana. Muita coisa rolando essa semana, mas fiquem tranquilos porque eu vou falar um pouquinho sobre todas elas aqui, tá? Então a gente tem aí a Lua nova em Câncer, Sol entrando em Leão, Nó do Norte entrando em Áries, Vênus iniciando o movimento de retrogradação em Leão, temos ainda Marte que vai estar oposto a Saturno e vamos ter Sol oposto a Plutão. Então fiquem ligados, me acompanhem aqui até o final para entender como que esses movimentos todos vão nos influenciar, quais podem ser as fluências e os desafios que a gente pode enfrentar essa semana. Então vamos começar com a Lua nova em Câncer já na segunda-feira, dia 17 de julho, às 3h32 do horário de Brasília, a 24 graus, a gente vai ter então formação de Lua nova no signo de Câncer. Então, aí pela próxima semana, né, até a semana que vem a gente vai viver aí dias de Lua nova. Dias de Lua nova são aqueles dias em que a gente fica um pouco mais voltados para dentro, um pouco mais introspectivos, mas é uma introspecção diferente da lua minguante que a gente viveu na semana passada. Lua minguante é um pouco mais dolorido, né? A gente estava finalizando um ciclo, a gente está olhando para aprendizados, a gente está desapegando. Então, é um movimento introspectivo um pouco mais desafiador. Agora, em Lua Nova, é um momento introspectivo, mas com mais expectativa, com aquela esperança de um novo ciclo, né? Porque é uma lunação que se inicia, é sempre um novo ciclo, uma chance de recomeço e um momento da gente plantar sementes, né, sobre as temáticas, né, que envolvem aí o signo de Câncer, mas de tudo que a gente está querendo organizar na nossa vida. Então a semana de Lua Nova é aquela semana onde a gente organiza a casa, né, já com novas perspectivas, já com novos planos, novas sementes do que a gente quer de fato plantar para construir na nossa vida. E a lunação canceriana, ela vai mexer com a nossa história, com as nossas memórias, com a nossa relação com a nossa família, com a nossa ancestralidade, né, com a nossa casa, com o nosso lar, sobre as nossas bases de afeto e nutrição. Então, todas essas temáticas cancerianas a gente trabalha aqui na lunação. O Sol já está em Câncer, né? Então, não sei como é que tá por aí, mas aqui eu tenho vivido já muitos insights, porque o Sol ele traz clareza, né? Então o Sol em Câncer, ele pode trazer clareza e consciência sobre essas temáticas. Então tem vindo muitas questões do meu passado, entendimentos sobre algumas coisas, alguns condicionamentos, alguns padrões, né? Agora com o ciclo, né, o ciclo canceriano, logo o Sol já vai mudar para Leão, né? A gente vai falar sobre isso ainda um pouquinho mais para frente, mas o Sol traz mais consciência, né? A lunação ela não é tão consciente, mas ela faz a gente trabalhar e a gente aprender sobre algumas coisas. Então, no meu ponto de vista, o ciclo, né, canceriano, a lunação canceriana é uma ótima oportunidade para a gente olhar para questões do passado que foram desafiadoras, mágoas, rancores, né, para a gente trabalhar isso e não ficar cultivando o passado, porque a energia canceriana, ela tem um quê de apego ao passado, né? Então, às vezes, a gente fica lembrando daquele passado bom na melancolia, né? E às vezes, né, fica remoendo, né, mágoas, dores, questões mais chatas e desafiadoras que aconteceram com a gente. E muitas vezes a gente acaba justificando comportamentos que a gente tem hoje, né, e condicionamentos que a gente tem hoje com base em coisas que aconteceram no passado, principalmente os traumas, né? Então, eu sempre fui muito controladora, porque quando eu era mais nova aconteceu uma situação e me deixou super apreensiva. Então tá, interessante isso, mas isso te faz bem?
né? Isso tá sendo saudável para você? Ou será que você pode lidar um pouco melhor com este trauma, né? E mudar a sua forma, né, de agir com relação a isso, soltar um pouco o fluxo no caso da necessidade de controle, né? E caminhar em direção a um futuro usando esse passado como aprendizado, porque às vezes esse apego ao passado te impede de viver coisas novas, te impede de caminhar em direção ao futuro, porque você fica ali remoendo, seja o passado que foi bom, seja o passado que foi ruim. Então, com o Sol em Câncer, a gente já tá trabalhando algumas coisas, mas com alguma consciência. Agora no ciclo, já não tem tanta consciência assim, mas logo o Sol vai entrar em Leão e vai dar uma ajudada de uma outra forma, né? Porque como a gente está falando aqui de história, de família, de ancestralidade, pode ter um quê ainda, né, da gente viver como os nossos pais, não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que entender que são outras épocas, né, cada um de nós é um ser único e a gente tem o livre-arbítrio de fazer escolhas na nossa vida e nós somos os responsáveis, né, pelas nossas escolhas. Não adianta a gente justificar buscando culpados, seja a nossa história, seja o outro, seja a nossa família, a gente escolhe, né, então seja escolher agradar a gente ou agradar o externo, o outro, a família e quem quer que seja, tá? Então, vamos aí, ao longo deste ciclo, trabalhar essas questões e acho que agora, em semana de lua nova, é sempre muito legal, né? Se a gente já identificou alguma coisa que a gente quer transformar, esse é o momento, né, de listar as nossas intenções, colocar no papel o que a gente deseja mudar, para a gente ir construindo esse caminho, né? Agora na semana de lua nova, então, buscando caminhos que possam, que a gente possa seguir para transformar alguns hábitos, algumas atitudes, algumas formas de pensar e se policiar mais nisso, né? Quando a gente chega na semana de lua crescente, a gente já fica com uma força de ação mais ativa para agir, para criar movimento. Então agora vamos organizar aí as nossas intenções e plantar as sementes que a gente deseja semear na nossa vida, tá certo? E ainda na segunda-feira, né, no dia 17, então, a gente tem a entrada do nó do norte em Áries. Gente, isso é um trânsito muito importante, né? É muito especial, porque sempre que a gente tem, né, um planeta, na verdade, o nó do norte não é um planeta, né, é um ponto calculado, mas sempre quando a gente tem algum ponto, algum asteroide, algum planeta entrando em Áries, é um novo ciclo que se inicia, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco. Os nodos lunares, eles dão o tom, né, dos signos onde a gente vai estar tendo os eclipses acontecendo, então os eclipses vão acontecer agora nesse eixo Áries e Libra, né, porque se o nó do norte está entrando em Áries, o nó do sul está entrando em Libra. E o nó do norte, ele é um direcionador pra gente, né? Seja a nível individual ou coletivo, ele é um direcionador em termos de evolução, em termos de crescimento. Então, como vocês já viram, esse é um tema muito importante e eu quero trazer aqui um vídeo especial sobre esse tema para a gente desmembrar e eu trazer assim, aqui no Energias da Semana, eu tenho que falar sobre muitos assuntos, então não consigo aprofundar muito todos eles. Então eu vou trazer um vídeo especial sobre o nó do norte em Áries. Então aproveita você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro, né? Não só desse vídeo, mas de todos os outros conteúdos de astrologia que eu trago aqui para vocês. Então em breve o vídeo completinho sobre o nó do norte entrando aí no signo de Áries e ele vai nos acompanhar até o comecinho de 2025. Então vai ser um tempo bom aí pra gente trabalhar essa energia. Tá certo? Agora eu vou falar sobre os aspectos tensos que a gente vai ter nessa semana, tá? Então, do dia 19 ao dia 22, que é de quarta-feira até domingo, a gente vai ter então a oposição de Marte, que tá em Virgem, oposto a Saturno, que está retrógrado no signo de Peixes. Gente, Marte é o planeta da ação, da energia, do movimento, e Saturno é o senhor do tempo, o que cobra resultados, o que traz, né, aquele senso de disciplina, de maturidade, de comprometimento. Então, a oposição dos dois pode gerar na gente uma sensação
não é bem um pessimismo, mas é aquela sensação de que as coisas estão travadas, estão alavancadas, né? Não andam. E pode deixar a gente muito sem paciência. Então pode ser um teste de paciência para a gente ter muita resiliência, para entender que as coisas nem sempre vão acontecer no tempo que a gente quer. A cada coisa tem seu tempo, né? E eu fiz um vídeo aqui completinho sobre Marte em Virgem que eu vou deixar para vocês, mas vocês sabem que Marte em Virgem é aquela necessidade de sair fazendo tudo, limpando, organizando, né? Aquela necessidade de produtividade. Inclusive no vídeo eu falo sobre os desafios desse trânsito, que tem a ver com o excesso de produtividade, o cansaço que a gente pode estar sentindo. Então é muito importante, porque essa oposição com Saturno retrógrado em Peixes, Saturno tá retrógrado, né? Inclusive tem também um vídeo sobre Saturno retrógrado em Peixes, vou deixar aqui também, assistam, tá? Para entender um pouco mais esse movimento, mas essa oposição, né? Saturno tá fazendo a retrogradação, fazendo a gente refletir, repensar sobre tudo que é estrutura na nossa vida, né? Então, relação com dinheiro, com casa, com trabalho, com recursos, né? Recursos financeiros, o tempo, que é um grande recurso que a gente tem. Então, a gente está refletindo sobre tudo isso na nossa vida. E ali a necessidade de continuar acelerando muito, fazendo tudo num modo mais automático de Marte em Virgem. Então, essa oposição vai fazer a gente respirar fundo, ter mais resiliência e ter mais calma. As coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer só porque a gente acha que tem que ser assim, né? É o ensinamento de que cada coisa tem seu tempo diante do universo, né? E a gente tem que ter resiliência e a gente tem que ter essa consciência, né? De que o tempo, ele é uma coisa muito maior do que a gente tá. A gente tem muita pressa. E o Marte em Virgem tá deixando a gente com mais pressa, né? Então, pressa do quê? Onde é que a gente tá querendo chegar? A gente não tá revisitando a nossa estrutura, né? Saturno em Peixes, os nossos sonhos. Quais são esses sonhos? A gente tá revisitando isso, então calma. Às vezes a gente precisa colocar o pé no freio, porque às vezes a gente não tá num ritmo até que é saudável pra gente, tá? Então essa oposição cabo de guerra. Então vai ficar assim, ó, descansa, para, né? Desacelera, você tá revisando um monte de coisa. Não faça, não pode perder tempo, né? Você tem que acelerar o ritmo. E lembrem-se, né, que esse excesso de produtividade, ele pode trazer crises de pânico, crises de ansiedade e burnouts e coisas que a gente já tá vendo muito acontecer, tá? Eu acho que principalmente depois da pandemia, que, sei lá, a gente ficou muito tempo trancado em casa, também a gente sentiu tudo muito estagnado, né? Tudo muito parado, né? Vários comércios ficaram fechados, várias pessoas perderam seus empregos, então agora existe essa necessidade de, inclusive, por medo de perder o emprego, por medo de perder os recursos, a gente fica se doando ao extremo, a toda a produtividade, tá se exaurindo, né? Tá ficando muito cansado e não tá sabendo aproveitar o lado bom da vida. E a gente vai falar mais sobre isso porque Vênus também tá iniciando seu movimento de retrogradação e vai fazer a gente olhar para esses pontos, tá? Mas na sequência aqui, então, desta oposição, na verdade mais ou menos junto, né, porque se é dia 19 até o dia 22, de quarta a domingo, a gente vai ter do dia 21 até o dia 23, aí o Sol em oposição a Plutão em Capricórnio, que também tá retrógrado, tá? Então é interessante a gente pensar assim, essa lua nova, ela tá acontecendo a 24 graus, 24 graus de Câncer. O Plutão está em Capricórnio a 29 graus. Então, logo depois da formação de lua nova, a Lua já vai fazer essa oposição a Plutão. Então, lembra que eu falei que é um movimento, que é um momento da gente olhar para essas mágoas, para esses rancores? É a hora da gente olhar para esse passado e entender como é que a gente pode curar, transformar e ressignificar e deixar de fazer o nosso passado, aquela situação traumática, as memórias ruins que aconteceram com a gente, condicionarem quem a gente é hoje, né? Então é um movimento de cura que essa lunação tá pedindo, né? Logo na sequência vai existir essa oposição que é de fato assim, cura, transforma. A gente não pode mudar o que aconteceu no passado, mas a gente pode aprender a conviver com ele melhor. Eu venho falando muito sobre isso aqui nessa temporada canceriana. Então, depois que a Lua fizer essa oposição, que vai ser no mesmo dia da Lua Nova, tá? Algumas horas depois, do dia 21 ao dia 23, com o Sol ainda em Câncer, depois com o Sol em Leão,
que o Sol entra em Leão no dia 22, vai rolar essa oposição de Sol e Plutão. E Sol, ele já traz um pouco mais de consciência. Então, talvez aqui a gente entenda um pouco melhor quais são as dores, os traumas, os rancores, as mágoas que a gente precisa curar, transformar e ressignificar para que a gente possa então caminhar em direção a um futuro mais leve, né? Porque a gente fica carregando esse passado junto e remoendo isso vai prendendo a gente, vai aprisionando e a gente fica vivendo no passado, a gente não vai pra frente e aí a gente reclama, né? Ai, minha vida não vai pra frente e eu só fico cultivando o passado, a dor, a mágoa, quem me fez mal, passou, né? Vamos fazer aquilo passar, porque senão eu não vou conseguir caminhar em direção ao meu futuro, tá certo? Então esses são os dois aspectos tensos que a gente tem acontecendo essa semana, né? Dois aspectos de peso aqui envolvendo Plutão, Saturno e Marte, né? Planetas que têm um poder envolvido, tá? Então, como eu falei, no dia 22, né? No sábado, 22 de julho, a gente tem o Sol entrando no signo de Leão. É o início da temporada leonina, a temporada do Sol em Leão, trazendo mais alegria, mais otimismo, e esse é um tom, essa energia leonina, ela também vai dar um tom para a lunação canceriana. Então a lunação canceriana, ela começa com o Sol ainda em Câncer, então essa primeira semana, né, logo na segunda-feira, de segunda-feira até sábado, a gente vai ter bastante energia canceriana, e aí o Sol já passa para Leão. E eu acho muito legal, porque como na alunação canceriana, a gente tá trabalhando questões do passado, relação com ancestralidade, com família, aqueles padrões de comportamentos, de hábitos, de atitude que a gente herda, né, e a gente às vezes nem sabe por quê, mas é um condicionamento que a gente tem. A gente também tá falando de base de afeto, de nutrição, né? O autocuidado, o autoamor. E com o Sol entrando em Leão, né? Já vem aquele empoderamento pessoal, porque Leão é um signo de fogo que olha muito para sua própria individualidade, né? Então, quantas escolhas a gente fez que não eram pautadas na nossa verdade? O Sol entrando em Leão vai trazer clareza para isso, para quem você é, para quem você quer ser. Né? Quais são suas verdades hoje e como que você pode, né, curar esse passado, trabalhar esse passado e caminhar em direção a um futuro que vai cada vez mais fazer sentido para você, tá? E esse é um movimento muito interessante, porque a gente já vem trabalhando a energia leonina, tá? Marte fez uma temporada em Leão, a gente tem Mercúrio já está em Leão, a gente tem o Sol entrando em Leão e a Vênus já está em Leão e ela vai iniciar esse movimento de retrogradação também no dia 22, tá? Então no mesmo sábado o Sol entrou em Leão e olha que legal, o Sol vai entrando em Leão trazendo uma clareza, né? E aí a Vênus entra retrógrada em Leão pedindo pra gente revisar algumas questões venusianas e leoninas aí, né? Então, Vênus, desde o dia 5 de junho, já está no signo de Leão. E como eu já falei aqui para vocês algumas vezes, esse é um trânsito muito legal para fazer a gente trabalhar a nossa relação com a gente mesma, para a gente trabalhar a autoestima e o nosso valor próprio, né? E agora ela vai entrar nesse movimento de retrogradação. E o movimento de retrogradação é sempre aquele movimento que a gente sai do automático, a gente tem que colocar o pé no freio, desacelerar o ritmo, né? Pra gente começar a perceber coisas que estão muito no modo automático que a gente não tem percebido, que não estão legais, né? Então é o momento da gente revisar, repensar, refletir, reajustar todos os res, né? Nesse momento de retrogradação. Lembrando que a gente vai refletir sobre as questões venusianas, que são a nossa relação com a gente mesmo, as nossas relações amorosas e afetivas, a nossa relação com o dinheiro, com recursos materiais e com trabalho, a nossa relação com lazer, divertimento e prazer na vida e a nossa relação com os nossos dons e talentos, que está super associada ao como a gente se valoriza e a nossa relação com a gente mesma. Então a gente vai olhar para tudo isso. Como eu falei, a gente tá com uma Vênus em Leão.
É uma ótima oportunidade de empoderamento pessoal, de fato, para a gente olhar para a nossa verdade, saber valorizar quem a gente é, a nossa história, a nossa trajetória, né? A nossa experiência. A gente tem que valorizar quem a gente é, para a gente poder saber fazer melhores acordos e estar em melhores relacionamentos na nossa vida. Sejam relacionamentos amorosos, seja um relacionamento saudável com a gente mesma, seja relacionamento com trabalho, com dinheiro, porque eu não vou ficar refém da validação e da aprovação do outro. Aliás, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com essa energia leonina no ar. É a necessidade de confete e aplauso, tá? Eu não posso ficar refém da aprovação do outro, porque isso me afasta da minha essência, da minha verdade. Então eu preciso tomar consciência de quem eu sou para eu bancar as minhas verdades, bancar o meu desejo, bancar o meu sonho, bancar a minha vontade na vida, né? E eu saber me valorizar, lembra que eu sempre falo isso aqui, não significa diminuir o outro. Significa simplesmente eu saber qual é o meu valor. Então é isso que a gente vai trabalhar aí ao longo dessa retrogradação da Vênus, tá? E aí trazendo as datas aqui pra vocês. Lembrando, né, gente? Sempre que um planeta pessoal como Vênus, né? Então Vênus, Mercúrio, Marte, quando ficam retrógrados, a gente sente muito, porque eles falam de temas muito pessoais. Relacionamento, trabalho, dinheiro, dons e talentos, né? Reconhecer o próprio valor. E a dificuldade de lidar com a retrogradação, porque muita gente já fica assustada, já fica desesperada, me manda mensagens, meu Deus, vai acabar o mundo? É porque a gente tem a dificuldade de sair do modo automático. A gente quer continuar naquele ritmo frenético, e ainda Marte está em Virgem, né? Querendo fazer a gente entrar no ritmo frenético. Mas a gente tem que desacelerar, porque se a gente não com consciência, né? Se a gente com a consciência não pausa, não sai do automático, o universo vai dar um jeito, né? Por bem ou por mal, da gente pausar, da gente parar, da gente olhar por que não tá fluindo mais na nossa vida e que a gente precisa reajustar. Então, ao invés de culpar a retrogradação, culpar o céu e ficar com raiva dos astros, vamos aproveitar a oportunidade com consciência ao nosso favor e entender que essa é uma oportunidade, né? Vênus fica retrógrada a cada 1 ano e meio. É uma oportunidade de a gente rever uma parte muito importante da nossa vida, que são as nossas relações. Então, vamos com consciência revisitar, né? O quanto a gente precisa rever esses acordos, tá? E a Vênus, então, vai ficar retrógrada do dia 22 de julho até o dia 3 de setembro, e ela vai fazer a retrogradação do grau 28 até o grau 12 do signo de Leão, tá? E como vocês que estão aqui já sabem, nós todos temos o signo de Leão no nosso mapa astral, então todos nós vamos ser convidados a fazer essa reflexão em uma área específica da nossa vida, né? Pode ser 1 ou 2 casas astrológicas que vão ser mais influenciadas nesse momento. E para esse momento especial, eu preparei um material muito legal, que é o Guia da Vênus Retrógrada, né? Eu sempre deixo para vocês aqui o meu vídeo sobre as casas astrológicas, para vocês entenderem o significado e fazerem as associações, mas eu recebo muitas mensagens de vocês, às vezes tendo dificuldade de associar, né? Pegar o trecho do mapa, entender qual é a casa astrológica, entender qual que é o significado e, de fato, quais são essas áreas da nossa vida, né? Porque cada casa astrológica representa normalmente várias coisas. Então, eu sei que existe essa dificuldade. Então, o Guia da Vênus Retrógrada é justamente um guia por casa astrológica. Então, são 12 guias, né, de casas astrológicas, das 12 casas astrológicas que a gente tem no nosso mapa. Então, se você tiver a retrogradação acontecendo na sua casa 6, por exemplo, você vai receber o Guia da Vênus Retrógrada para a casa 6. E nesse material eu preparei várias reflexões com exercícios e um aprofundamento das questões que podem estar em evidência para vocês, tá? Então, tá um valor super acessível e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem e garantirem o de vocês, né? A retrogradação vai acontecer aí por 42 dias, então esse é o tempo que a gente vai ter de revisitar e fica muito mais fácil quando a gente faz isso com consciência e não fica esperando o universo trazer aí alguns desafios pra gente. Então, quem quiser, eu vou deixar aqui o link para você garantir o seu guia da Vênus retrógrada, tá certo? Falei para vocês que era muita coisa mesmo essa semana, mas essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Um beijão e até uma próxima.